Olá, pessoal, uma ótima noite. Vamos chegando, vou aguardando aqui vocês para mais esse bate-papo. Então vamos chegando, uma ótima noite. Vou aguardando vocês aqui, vai entrando, vai convidando os amigos para quem esse conteúdo possa interessar, para quem esse conteúdo possa agregar. Vamos vindo. Vai compartilhando. Porque esse conteúdo é muito importante e pode ajudar muitas pessoas. Hoje a nossa live é sobre a forma mais efetiva de se autoaceitar sem limites. E no mundo de hoje, né? A autoaceitação é uma coisa que é muito importante, é algo que todos nós precisamos, cada vez mais. Porque a autoaceitação é que nos dá liberdade, né? Que nos dá esse poder de nos transformar no que queremos ser. Então vamos entrando, vamos chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Que eu tô aqui ao vivo, vamos lá. Vamos lá para falar desse processo que é tão importante. Então, uma ótima noite. E vamos falar um pouquinho desse processo de autoaceitação, né? Como é a forma mais efetiva da gente se autoaceitar? A aceitação é um processo que a gente acha que é natural, né? Todo mundo acha que se aceita, que não tem problemas, que tá tudo bem com a forma que se veja. Olá, Rodrigo, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. E aí, falar de autoaceitação é falar um pouco de como a gente se vê. E na realidade, a gente quer se ver da melhor forma, né? A gente acha que a gente tá muito bem, a gente acha que a gente tá muito satisfeito com os nossos resultados. Olá, meu amigo, saudades de você. Em breve apareço aí por Aracaju. Tô com saudade tanto de você quanto dessa terra linda. E aí? Olá, Cida, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Vamos entrando, pode ir compartilhando essa live com quem vocês quiserem, que eu tô começando agora, para falar um pouquinho dessa questão da autoaceitação. Que a autoaceitação é uma coisa muito importante, né? E nesse mundo que vivemos hoje, em que a gente tem redes sociais que mostram só vidas lindas, uma ótima noite, Cida, que mostram só vidas lindas, só vidas plenas em Instagram, em Facebook, falar de autoaceitação até poderia ser bobagem, se a gente acreditasse que esse fosse o mundo real, né? Infelizmente não é. Infelizmente a gente vê as pessoas se negando por muito menos, né? Por muito menos. A gente vê as pessoas se negando por sua aparência, pela sua forma de pensar, pela sua condição financeira. E eu achei interessante, porque, por exemplo, no meu caso, eu não me aceitava por conta de uma questão sintomática, né? De uma doença, do vitiligo. Que, por exemplo, na minha cabeça, eu não era saudável. Mas depois que eu comecei a falar sobre isso, por exemplo, eu vi pessoas se negando por causa do tamanho, porque se achava alto demais, ou baixo demais, ou magro demais, ou gordo demais, o cabelo é cacheado ou o cabelo é liso, é branco ou é negro. Então, assim, e essas condições, por exemplo, são condições sobre as quais a gente não tem
muito o que fazer, com exceção do peso, que aí a gente consegue controlar. As outras coisas não, porque se você não cresceu, você não vai conseguir crescer. Seu cabelo você pode até modificar, mas a essência dele não é aquela que você colocou. Então, é importante a gente pensar... Boa noite, Manuel, seja bem-vindo, meu amigo. Então, é interessante a gente pensar sobre como a gente se sente, né? Como essas pessoas se sentem, e pra gente começar a se olhar e pensar o que é que eu tô fazendo comigo, né? Com a nossa essência. Porque a nossa essência não é uma aparência, né? A nossa essência é muito mais que isso. Só que quando a gente tá incomodado com a nossa aparência, a gente acaba abrindo mão da nossa essência. E é aí onde fica complicado. É aí onde nós adoecemos. É aí onde as coisas começam a sair do controle. Porque imagine, quando você se nega, você também não entende que você faz parte daquele grupo. E qual é um dos desejos mais importantes da gente? É pertencer. Boa noite, Manuel. Muito obrigada, amigo. Mas é verdade, né? Nós somos muito, muito além da aparência, né? A gente tem muito mais coisa do que essa casca que a gente mostra. Seja ela mais ou menos bonita, maior ou menor, mais pesada ou mais leve, enfim. Não é isso que faz a diferença. E é importante a gente entender que o que faz a diferença é o que está dentro da gente. Só que quando a gente começa a se preocupar muito com a aparência e passa a não se aceitar por conta disso, a gente começa a fazer coisas que vão inclusive contra a nossa essência. E o que é, Yane, fazer o que é contra a nossa essência? É, por exemplo, quando para você ser aceita no grupo, você é aquela pessoa que diz sim para tudo, que você não se posiciona, que você sempre vai dar um jeito de fazer o que o outro pede. Por quê? Porque você quer ser aceito. Você acha que se você não for um bonzinho, uma boazinha, que diz sim para tudo, que as pessoas não vão te aceitar, que as pessoas vão te colocar de lado. E assim você vai dizendo sim para todo mundo e não para você. Só que a gente esquece que à medida que a gente vai dando cada vez não, mais um não pra gente, a gente também vai se ferindo, a gente também vai se machucando. E chega uma hora que essa dor fica sem limites. Chega uma hora que essa dor fica tão grande que a gente busca ajuda, a gente busca fazer coisas para se melhorar. E aí foi nesse processo, quando eu resolvi aceitar o vitiligo, que eu comecei a dizer não, o vitiligo eu entendo que ele tá aqui, mas eu também entendo que ele de alguma forma me incomoda. O que é que eu posso fazer para ele parar de me incomodar? E é interessante como foi o meu processo. Então eu comecei a fazer terapias. E aí comecei com terapia convencional. E já estava fazendo há algum tempo. E a terapia me ajudou muito. De falar que não ajudou é mentira. Me ajudou bastante. Só que o tempo da terapia convencional é muito longo. Eu fiz uns 2 anos e meio de terapia. Porque eu só resolvi aceitar que o vitiligo me incomodava há pouco tempo. Porque o vitiligo apareceu em mim tem quase 30 anos, mas para dizer que ele de fato me incomodava, deve ter uns 3 anos que eu comecei a aceitar isso. Comecei a procurar terapia por outras coisas. E aí veio a questão do vitiligo. Na realidade, eu procurei por outra coisa, mas a minha pauta principal era o vitiligo. E aí eu fui começando a olhar. E, inclusive, nesse processo de autoconhecimento, de busca, eu fui conhecendo algumas coisas. Isso mesmo, Manuel. Nenhuma doença, síndrome ou disfunção nos define. Buscar ajuda é essencial, pois pertencimento é tudo. É verdade, meu amigo. Pertencimento é tudo. Exatamente, porque o pertencimento faz parte do nosso instinto de sobrevivência, né? Nossos antepassados, eles começaram a sobreviver por mais tempo exatamente porque começaram a formar grupos.
Então, se a gente não sente pertencente, a gente se sente muito sozinho, a gente se isola. E é isso que acaba trazendo mais danos pra gente, né? E às vezes, nesse interesse, nesse desejo de pertencer, a gente começa a fazer coisas que não faz parte da nossa essência. E não que a gente também não estivesse pertencendo, porque na realidade, depois que eu comecei a perceber essa questão da autoaceitação, eu percebi que eu pertencia, que eu tinha o meu espaço. Eu é que não enxergava que eu não tinha esse espaço. Então, a autoaceitação, a grande liberdade de transformação que ela traz é exatamente esse, da gente perceber que a gente tinha um espaço. É porque poderia não ser o espaço dos meus sonhos, o espaço do jeito que eu sonhava, mas o meu espaço estava lá. Eu acho que a gente falar da questão, por exemplo, da representatividade, de ter o contato, de ter alguém ali, é o que às vezes faz um pouco da diferença. Mas é importante a gente estar pensando que a gente de alguma forma estava ali, que a gente de alguma forma pertencia. Só que não adianta pertencer sem ser quem você é, usando uma máscara. Então é importante a gente se autoaceitar e buscar galgar o nosso espaço sendo quem nós realmente somos. E aí você foi perfeito na sua fala, quando fala que nenhuma doença ou disfunção nada define a gente, nada impede a gente de pertencer, né? Nada impede que as pessoas nos amem, que nós tenhamos a nossa identidade. Porque não é isso que nos define, né? Nós somos seres complexos e completos, né? Não somos nem só matéria, não somos só matérias, não somos só isso aqui, essa casca que as pessoas veem. Temos sentimentos, somos importantes, temos qualidades e defeitos. E falar qualidades e defeitos é super importante, porque muitas vezes a gente esquece que a gente não precisa ser perfeito para o outro amar a gente, porque o outro também não é perfeito. Então a gente pode mostrar que nós somos. A gente pode dizer sim, mas também podemos dizer não. O que a gente não pode é dizer sim para todo mundo e não só pra gente. Porque quando a gente diz não só pra gente, a gente se prejudica demais, porque a gente deixa de viver o que a gente quer. A gente deixa de sonhar. A gente deixa de ser aquela pessoa que a gente nasceu pra ser. E falar sobre isso, pra mim, hoje em dia, é muito fácil. É muito simples. Seja bem-vinda, Kátia. Ótima noite, Viviane. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Eu tô falando um pouquinho aqui sobre a autoaceitação e falando da importância da autoaceitação para a vida da gente. Por quê? Porque com a autoaceitação a gente consegue colocar os limites que a gente precisa e a gente consegue sonhar pra gente e não pro outro. A gente consegue viver a vida da gente e não do outro. Quando a gente passa por essa coisa de achar que a gente não é o suficiente, de que a gente não é importante, de que a gente não pertence, que pra gente pertencer a gente precisa fazer tudo que o outro quer, a gente acaba deixando a nossa essência de lado. A gente acaba se perdendo. E isso é muito triste. E eu digo isso, assim, depois de ter vivenciado essa sensação por muito tempo. E é uma sensação, gente, que eu nem sabia. Porque, assim, o vitiligo começou, era muito jovem, era adolescente. E adolescente, a gente já sabe, né? Adolescente, por natureza, já acha que não é aceito. Adolescente, por natureza, já acha que é diferente. Já tem várias questões que já são próprias da idade, né? De estar se reconhecendo, de estar se vendo no mundo numa perspectiva completamente diferente. Então foi um período que começaram a aparecer as primeiras manchas do vitiligo, foi um período que eu mudei as amizades, porque eu mudei de colégio, de escola. Então, assim, foi um período difícil. E foi um período que, por exemplo, a minha mãe, ela falava daquilo, eu percebia que aquilo incomodava ela. Então, como eu via que ela fazia muito esforço para cuidar de mim, para comprar as medicações que eram caras, a gente não tinha muito recurso,
Então, assim, falar que aquilo me doía, pra mim, seria mais um peso pra ela. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a colocar o vitiligo como se ele não me incomodasse. E na época, eu lembro, eu devia... uma amiga da minha mãe, que era muito próxima, era como se fosse uma irmã dela, teve um câncer de mama. Tinha pouco tempo que o vitiligo tinha começado. E eu lembro que eu fui fazer uma visita e ela já estava assim na fase terminal, que nem a morfina ajudava a aliviar as dores. O braço edemaciado era um quadro realmente que não era um quadro confortável, né, de se ver. E eu lembro que as pessoas falavam que ela era tão boa que ninguém entendia porque aquilo aconteceu com ela. E ela dizia que por que não poderia ter acontecido com ela e poderia ter acontecido com outro, né? O que é que ela teria melhor do que outra pessoa que ela não poderia passar por aquilo? E de certa forma, isso que ela falou tocou em mim. Porque eu também me perguntava por que o vitiligo tinha acontecido comigo. E aí, isso me tocou tanto que eu comecei a falar, não, então eu não posso achar isso ruim, porque o vitiligo não dói, não arde, então pronto, eu tenho que aceitar o vitiligo. E essa foi a ideia. Então, quando as pessoas me perguntavam, e o vitiligo, o que acontece, como é que você se sente? Não tem problema nenhum, o vitiligo é normal, não arde, não dói, não coça, não me incomoda. Só que eu falei isso por tantos anos que eu acabei acreditando, né? Mas acabei acreditando só com o consciente. E como eu já disse pra vocês, o consciente só é 5%, né? Então ele não foi o suficiente pra fazer, de fato, eu aceitar essa situação. Então eu fui negando. O tempo foi passando. Só que aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Por quê? Com o vitiligo e com essa questão de eu não me achar representada e eu precisava me sentir pertencente, por exemplo, eu dizia sim a tudo. E assim, davam missões impossíveis no trabalho, mas pra mim era possível, eu tinha que dar um jeito. Eu podia varar a noite, passar tempos estudando aquilo, mas eu ia dar uma resposta satisfatória. Comecei a me dedicar só aos estudos, só ao trabalho, não me relacionava com as pessoas, então os meus amigos eram os amigos do trabalho, ou da faculdade, ou dos estudos. E isso foi a forma que eu tive de ir me blindando, né? De ir me escondendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. E isso foi a forma que eu achei de ir me escondendo, de ir me blindando, né? Foi a forma que eu achei de ir me protegendo. Era a forma mais adequada? Não. Mas era a forma que eu sabia. Só que a gente não precisa... Obrigada, meu amigo. Obrigada. Só que a gente precisa passar por isso? Não. Na realidade... Rodrigo colocou aqui que as qualidades e defeitos estão sob a ótica do outro. Quando conseguimos entregar a nossa vida, o entendimento verdadeiro dos valores construídos por nós, acaba gerando liberdade plena. Exatamente porque essa questão de qualidade e defeito depende de cada um. Até porque, às vezes, a qualidade que um enxerga é o defeito que o outro percebe. Então, assim... Nós somos, eu acho que o que a gente precisa entender, que nós somos seres únicos. A perfeição não existe aqui, mas existe a aceitação, existe a libertação de você ser quem você quer ser, né? De você seguir os seus objetivos, de você ter valores e valores bons de amor, de fraternidade, de empatia. E a gente, com esses valores, a gente consegue contaminar positivamente as pessoas que estão ao nosso lado, né? As pessoas que estão com a gente no lado a lado, que estão fazendo a gente crescer e que a gente pode ajudar a crescer. Só que quando a gente se limita com essas crenças que a gente foi construindo por conta do que a gente vê, do que a gente ouve, a gente acaba perdendo a oportunidade de viver a vida dos nossos sonhos.
E aí as pessoas às vezes falam, ultimamente me dizem no trabalho que eu tenho uma toxicidade, que eu tenho uma positividade tóxica. E até às vezes eu falo, não, gente, tô obrigada. Porque enquanto a toxicidade positiva, né? Então tá valendo. Porque eu passei a olhar o mundo por uma outra perspectiva. À medida que eu me aceitei, eu comecei a entender que eu tenho qualidades, eu aceito determinadas coisas, mas tem um ponto que pra mim não dá mais, que aqui é o meu limite. E é interessante que quando eu li há pouco tempo, quer dizer, li não, ainda estou terminando de ler esse livro aqui, gente, é o que foi até o tema da live passada, A Doença como Caminho. E esse livro me trouxe um entendimento bem interessante dessa questão da doença e, por exemplo, dessa questão que eu falei do meu limite, porque se vocês pararem para pensar, qual é o nosso limite entre o nosso eu interior e exterior? É a pele. A pele quis o tempo todo me mostrar o que eu quis o tempo todo esconder, que eu não me sentia pertencente. Então o vitiligo veio, e isso foi uma das coisas que me ajudou no meu processo de autoaceitação. Isso mesmo, Rosana. Eu acho que a gente precisa praticar mais essa toxicidade positiva. E, assim, o que me ajudou muito nesse processo de autoaceitação foi quando eu comecei a olhar e falar, não, o que é que o vitiligo veio me mostrar? Ele veio para aqui com algum objetivo, ele não veio do nada. Ele veio com alguma tarefa para cumprir aqui. E eu comecei a entender que ele veio me mostrar que eu não me sentia pertencente, que eu me sentia muito isolada, que eu me sentia sozinha por conta de experiências que eu vivenciei. E essas experiências eu entendi a partir da hipnoterapia, porque foram experiências que eu vivi, inclusive, no intraútero. Então, conscientemente, obviamente, a gente não lembra o que é que aconteceu no útero, mas no nosso subconsciente, gente, tá tudo lá gravado, tá tudo lá registrado. E o pior, que tá registrado com um significado, quer dizer, o pior ou o melhor, né? Que tá gravado lá tudo com um significado. E aí você pode me perguntar, Yane, que significado é esse? Pense, vamos pensar que nós somos um computador, certo? E que a gente nasceu, quem já tem filho deve ter percebido, os bebês nascem sem nada, sem nenhum conhecimento, eles vão aprendendo ao longo da vida. Só que cada coisa que eles vão aprendendo com base numa... Eles vão aprendendo e vão juntando a esse aprendizado uma emoção. Porque é a emoção que dá significado às coisas. Então, por exemplo, se um bebê fica chorando lá por muito tempo porque ele está com fome e ninguém atende ele vai gravar aquilo, por exemplo, como medo, como abandono, com algum sentimento, digamos, que não seja bom. Se mais na frente, com uns 2, 3 aninhos, por exemplo, ele sentiu fome, chorou e a mãe por algum motivo estava ocupada, ou o pai, e não deu alimento naquela hora. Ele ficou com aquela sensação de fome persistindo por mais tempo do que deveria. E aquilo fica ali marcado também, como a sensação de abandono, de medo, de rejeição, a sensação que ele der. Esse tipo de situação, que às vezes nem tá tão conectado, porque às vezes foi algum presente que ele quis, um brinquedo do sonho dele, e que o pai não deu atenção devida e não deu para ele, e ele novamente sentiu aquela dor de abandono, de não ter o que ele precisava. Esse tipo de situação vai marcando a gente com esse tipo de emoção, e a gente começa a fazer essa interpretação para todas as coisas. Então, às vezes, um não que a pessoa deu, e que era um não coerente com o que ela imaginava, a gente começa a falar, não, esse não foi porque foi pra mim. Se fosse pra outra pessoa, não seria. Por quê? Foi porque a pessoa fez isso? Não. É porque essa foi a nossa programação. E essa programação, a gente reverbera no nosso comportamento todo o tempo. Porque as programações que a gente tem hoje são as programações normalmente que nós fizemos na infância. Tanto as boas quanto as ruins. Só que, infelizmente, para a gente sobreviver, a gente acaba que a nossa espécie evoluiu mais com as emoções negativas. Porque, por exemplo,
pra gente ter instinto de sobrevivência, que é o instinto de luta ou fuga, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter medo, a gente precisa ter raiva, a gente precisa ter emoções que façam a gente avançar, que façam a gente ter energia para correr, para fugir, para lutar. A felicidade, por exemplo, a alegria, não faz a gente ir para a luta. Então, a única emoção primária que é positiva é a alegria. As outras, a raiva, o medo, são exatamente essas emoções primárias que acabam fazendo a gente guardar, né? Dar significado a essas coisas que nem sempre fazem o bem que a gente queria. Mas quando eu coloquei que tinha uma forma mais efetiva da gente trabalhar a autoaceitação, sem limites, é exatamente porque a gente pode fazer isso mexendo aonde? No nosso subconsciente, onde a gente guarda todas essas informações. Só que para mexer no subconsciente não é fácil. Quem aqui já tentou fazer uma dieta ou tentou fazer uma atividade física e não conseguiu? Me bota aqui no chat para eu saber. Porque eu particularmente já comecei várias dietas, já comecei vários dias de eu vou para academia e não vou. E é uma coisa comum. E será que vocês já pararam para pensar porque isso acontece? Porque assim, você acorda super determinada ou você sentiu algum desconforto e botou que aquilo estava na cabeça que ia fazer. Isso mesmo, Cida. Isso acontece comigo também. Ultimamente tem acontecido, eu preciso confessar, para atividade física, mas é porque eu tô com outras questões, mas eu já tô aqui fazendo minha auto-hipnose para me ajudar nisso. Por quê? Porque na realidade a gente quer com o consciente, isso mesmo, Rosana. A gente quer com o consciente, a gente pode. E aí eu vou dar o exemplo da dieta, que aí tem vocês, meninos, a gente acaba ficando numa guerra com a balança, né? Por exemplo, vou começar uma dieta. Aí, obviamente, digamos que hoje é terça-feira, né? Digamos que é até um bom dia para começar a dieta. Vou começar a dieta, vou começar hoje. Só que na quinta-feira, uns amigos marcaram um happy hour. Aí, o que é que você faz? Mas hoje não, porque quinta-feira eu já vou sair da dieta, né? Então eu nem vou começar. Ou então começa a dieta hoje, aí faz direitinho, passou um dia tranquilo, foi. Aí acorda quarta-feira, vai. Teve um problema no trabalho, se estressou. Aí chega de noite em casa, que aí normalmente é o horário que você já aguentou tanta coisa durante o dia, aí que chegou de noite em casa, tá cansado, o que é que faz? Não, mas hoje eu mereço, porque o dia foi estressante, então eu mereço um chocolate, um biscoito de chocolate, uma pizza, sei lá, o que vocês gostarem. E por que isso acontece? Porque essa decisão a gente tomou no consciente. E o consciente não tem a força de criar o hábito, de tornar aquilo uma coisa que faz parte da gente. Quem faz isso conosco é o subconsciente. É aquela parte da mente que é responsável por 95% da gente. Imagine. Apesar da gente não ficar o tempo todo lá, ela é que comanda essas nossas emoções. Então, por exemplo, quando a gente tem uma emoção muito forte, brigou com alguém e viu alguém fazendo alguma coisa que você detesta muito e vem aquela emoção que mexe muito com você, vem aquela emoção forte e explode. Quem fez isso foi a mente subconsciente, porque ela tem tanto poder que quando ela se sente desagradada, ela tira o consciente da reta, ela tira o consciente do caminho e ela age. E como ela faz isso? Através desse poder que ela tem. E esse poder, a gente pode usá-lo a nosso favor. Fazendo o quê? A auto-hipnose. E por que auto-hipnose? Em primeiro lugar, quando a gente fala em hipnose, a hipnose é um processo natural. E que a hipnose é feita por nós. Quando uma pessoa diz que está hipnotizando a gente, na realidade ela não está hipnotizando a gente. Porque toda a hipnose é uma auto-hipnose. Porque só acontece o que você quer. Por quê? Porque todo o processo acontece na sua mente. Alguém consegue entrar na mente da gente? Não. Ninguém consegue. Por mais que tenha todos os poderes do mundo, na nossa mente quem manda somos nós.
Então, só acontece na nossa mente, de fato, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E é aqui onde mora. Seja bem-vinda, Jana. Uma ótima noite. E é isso que faz a diferença. Porque, na realidade, mudar na nossa mente subconsciente faz a gente criar o hábito. Porque na mente subconsciente, ela tem 95% da nossa mente. Então, inclusive, ela é tão poderosa, gente, que quando a gente muda a chavinha nela, a gente, inclusive, esquece o que a gente fazia antes. E assim as pessoas conseguem abandonar hábitos ruins, porque tem hábitos bons, mas tem hábitos ruins, como, por exemplo, a pessoa que fuma demais, que bebe demais. Então, ela consegue fazer isso mexendo nessa chavinha do subconsciente. Ela consegue criar hábitos saudáveis, como da alimentação. Então, por exemplo, você começar a adorar um prato cheio de salada. Por quê? Porque você consegue mexer no seu instinto. E, por exemplo, todo mundo sabe, por mais que você... Seja bem-vinda, Gilda, uma ótima noite. Por mais que você, por exemplo, pense... mas eu não gosto de salada. Eu acho salada péssimo. Mas todo mundo sabe que salada é saudável. Todo mundo sabe que salada faz bem pro corpo. Boa noite, minha querida. Todo mundo sabe que a salada faz bem pro corpo. Então, esse é o tipo de sugestão que, se você tiver vontade e tiver a possibilidade de deixar que ela entre, é uma sugestão que seu corpo vai aceitar, porque ele sabe que faz bem pra você. Porque conscientemente a gente sabe. O que a gente não consegue é transformar isso num hábito. Por quê? Porque a gente não mexeu a chave certa. E é esse o poder da auto-hipnose. É de fazer a gente conseguir mudar a chave, colocar sugestões que façam sentido pra gente. Porque a hipnose é isso. Eu falei pra vocês que a mente subconsciente ela é 95% e 5% é a nossa mente consciente, né? E na mente consciente, a gente, por exemplo, quando eu falei desse exemplo da questão da dieta, do peso e da atividade física, a gente sabe que a gente quer, por exemplo, emagrecer, que quer perder peso e que precisa fazer a dieta. Que a gente não precisa ficar comendo nem muito e tem que ter cuidado com a quantidade e com a qualidade do que come. E por que não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue colocar essa informação no subconsciente? Porque nessa batalha de 5% do consciente contra 95% do subconsciente, adivinha quem ganha? O subconsciente. E a auto-hipnose, o que é que ela faz? A auto-hipnose, ela simplesmente vai fazer com que o segurança da mente, ele se atrapalhe e deixe a sugestão passar. Pense que você foi convidado para uma festa black tie. Está lá todo mundo de preto e branco, mas você não se atentou e foi de amarelo. O que é que vai fazer? O segurança não vai deixar você entrar. Ele vai te barrar. Aí ele tá lá te barrando. Mas por um acaso chegou, tipo, o anfitrião da festa, começou a tirar a atenção do segurança e você conseguiu entrar. É isso que a hipnose faz com a sugestão. Ela tira a atenção do fator crítico da mente consciente e ela consegue chegar lá naquele universo que a mente subconsciente instalar a sugestão adequada, a sugestão que vai fazer alterar a sua vida, a sugestão que vai fazer vocês sentirem maior conforto, né? Maior qualidade de vida. E isso é importante porque acaba que com a auto-hipnose você consegue dar sugestões que vão alterar seus hábitos. Então você consegue dar sugestões, por exemplo, para largar hábitos como cigarro, bebida, ou para ter uma vida melhor, acordando cedo, fazendo atividade física e inclusive fazendo áudios, sugestões de auto-hipnose para se autoaceitar, para se amar mais, para se sentir mais satisfeito com você. Isso é uma coisa que você consegue fazer com essa auto-hipnose. Porque, na realidade, você dá uma sugestão.
E aí você pode perguntar, Iane, é difícil fazer auto-hipnose? Não, é super fácil e todo mundo pode fazer. No primeiro momento, pode até dar um pouco de trabalho, porque você precisa criar o hábito de fazer. Você precisa entender seu corpo. E para entender seu corpo, você precisa de treino, porque a gente não tem o hábito de estar escutando a nossa mente, né? A gente não tem esse hábito. Elas às vezes ficam conversando muito com a gente, mas esse hábito da gente acalmá-la, tranquilizá-la, isso não é uma coisa que a gente faça constantemente. Então, o processo de auto-hipnose é um processo simples, que em 30 a 40 segundos a gente faz e que consegue, à medida que a gente vai fazendo, dar efeitos super positivos. Eu faço isso diariamente, eu faço auto-hipnose em várias situações, porque ela aumenta, eu faço auto-hipnose para aumentar foco, eu faço auto-hipnose para me concentrar mais, eu faço auto-hipnose para render mais na atividade física. E assim eu vou dando sugestões que eu vou melhorando no meu dia a dia, que eu vou me sentindo mais feliz, que eu vou me sentindo mais produtiva. E é isso, isso mesmo, Rosana. E a gente vai instalar aqui um gatilho para você dormir com a auto-hipnose. E é importante, vou já dar uma dica para vocês. Quando a gente faz a auto-hipnose, tem uma coisa que é super importante, que é a sugestão que a gente vai dar. A sugestão, gente, tem que ser simples, curta e positiva. O que é uma sugestão simples? É uma sugestão, por exemplo, a Rosana botou aqui, ó, que ela hoje quer dormir com auto-hipnose. Eu durmo profundamente esta noite. Pronto. A mente vai entender. Inclusive, Rosana, a minha sugestão para dormir é: eu durmo profundamente, eu durmo tranquilamente essa noite e acordo às X horas para fazer minha atividade física. E, por exemplo, gente, eu não lembro quando foi a última vez que eu dependi do alarme do celular para acordar. Eu boto minha sugestão e acordo. É tanto que eu boto o celular para despertar tipo uns 10 minutos depois do horário da minha sugestão, caso ela falhe. Nunca falhou. Eu sempre acordo na hora que eu programo a minha mente. Às vezes, confesso para vocês que fico com preguiça, volto para a cama, mas é impressionante como eu criei autonomia para isso. E quem me conhece sabe que eu adoro dormir, que tinha que estar tudo escuro. E hoje em dia eu consigo dormir com áudio. Eu durmo muito mais rápido, que eu ficava rolando na cama um tempão, dava várias voltas na cama sem dormir. E hoje em dia, ó, faço minha auto-hipnose e consigo dormir. E a minha auto-hipnose, a sugestão é essa: eu durmo profundamente ou tranquilamente. E às vezes também colocava rapidamente, eu durmo rapidamente e acordo tal hora, disposta para ter um dia produtivo, disposta para malhar, disposta para correr, disposta para trabalhar, o que vocês acharem. Porque aqui eu fiz o quê? Uma frase que é curta, que é simples e que é direta e que é positiva. Por exemplo, a gente não pode fazer uma frase. Não é recomendado fazer uma frase usando não. Por exemplo, eu não quero fumar mais. Quando você coloca o não, a mente da gente, ela tem a capacidade de tirar esse não da história. É como se a gente esquecesse. A gente não enxerga esse não. Então você vai acabar ficando que frase: eu quero fumar mais. Gente, um minutinho. Então, a gente tem que usar sempre frases positivas. Porque, por exemplo, se eu falar aqui para vocês agora, não pense no elefante azul. Alguém pensou nesse elefante azul? Responde aqui para mim no chat, nos comentários. Quando eu falo, não pense no elefante azul, alguém pensou no elefante azul? Porque o que acontece? A gente só grava a mensagem do elefante azul. Então, quanto mais você fala o não, mais a sugestão fica. Então, a sugestão sempre tem que ser
positiva. E aí, uma coisa que eu planejei para hoje, exatamente, Justa, é automático. A gente falou que não vai pensar e é exatamente nisso que a gente pensa. E aí, uma coisa que eu programei para hoje foi a gente instalar o gatilho da auto-hipnose, para vocês poderem se beneficiar disso, né? Se beneficiar dessa mudança de chave no nível do subconsciente, para vocês começarem a dar sugestões que façam vocês dormirem rapidamente ou ficarem mais produtivos. Aí, a sugestão que vocês quiserem. E aí, vocês topam fazer isso? A gente instalar esse gatilho da auto-hipnose? Se vocês toparem, eu vou precisar de uma coisa. Eu vou precisar que vocês vão para um lugar confortável, que ninguém interrompa vocês, porque aí vocês vão precisar de uns minutinhos para relaxamento, de uns minutinhos de vocês com vocês mesmo. Bora lá, Gilda, isso aí. Aí eu preciso, então, que vocês se acomodem no lugar que ninguém vá atrapalhar vocês, que vocês consigam se concentrar nas minhas orientações, porque aí a gente vai fazer como se fosse não. Nós vamos fazer um processo de hipnose, uma hipnose coletiva para instalar um gatilho. E que gatilho é esse, Anne? É um interruptor. A gente conhece ele, né? Rodrigo tá aqui, também conhece. Nós conhecemos eles como interruptor mágico. Como é que ele funciona? O interruptor vocês conhecem, né? O que liga e desliga a luz daqui, das nossas casas. Isso aí, meninas, vamos lá. Então a gente vai fazer isso. Já vão procurando um lugarzinho onde vocês podem sentar. Avisa pro marido, pro filho, que vocês vão precisar de uns 10 minutinhos pra gente fazer uma atividade aqui. E aí eu vou estar instalando esse gatilho em vocês. O interruptor é como se fosse o botãozinho da luz, que a gente liga e desliga. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o indicador da mão direita para dizer, quando ele estiver em pé, vocês vão colocar ele na perna. Quando ele estiver para cima, a gente está com o interruptor ligado. E quando ele abaixar, ele está desligado. E aí você me pergunta, Yane, qual vai ser a diferença? Quando ele estiver ligado, significa que você está no estado alerta. Quando você estiver desligado, vocês vão estar no estado de profundo relaxamento. E é esse gatilho que eu vou fazer com vocês. Eu vou instalar isso em vocês, na mente subconsciente de vocês, e vocês vão poder utilizar isso à vontade. Toda vez que precisarem, vocês podem utilizar, sabendo que para fazer a sugestão, ela precisa ser simples, direta e simples, objetiva e positiva, tá? Nada de fazer sugestão com não. Tem que ser criativo e colocar a frase no positivo. Não quero ninguém pensando em sugestão com não. Tá todo mundo preparado? Então, se estiverem preparados, eu já vou estar começando. Todo mundo sentadinho, na posição confortável. E aí, vocês vão seguir as minhas instruções, tá? O estado de hipnose é um estado simples. E ele é completamente imperceptível, né? No sentido de que vocês vão estar ouvindo, vocês vão estar sentindo. Tudo que acontece ao redor vai estar... Eu vou dar sugestões para tudo que aconteceu ao redor, fazer vocês concentrarem mais em mim. Posso sim, Gilda. O dedo, vocês vão usar o dedo indicador da mão direita. E aí, por exemplo, você tá sentadinha, coloca ele... É porque vou fingir que aqui a minha outra mão é a perna. Eu vou dar sugestão para vocês. Quando o dedo estiver para cima, eu vou falar, levanta o dedo. Vocês vão estar assim, como estão agora, estado de alerta. Quando eu falar abaixa o dedo, vocês vão estar desligando o interruptor. E aí é o momento que vocês vão entrar no estado de relaxamento. Entendeu agora? Então, para cima vai estar em estado de alerta e para baixo vai estar no estado de relaxamento, que é o estado que a gente vai estar instalando aí, que eu vou estar orientando vocês como chegar lá agora. E aí o que é que vai acontecer? Talvez dessa primeira vez vocês não sintam muita diferença.
Por quê? Porque o corpo está se adaptando. Mas a mente subconsciente de vocês já vai entender que quando vocês estão pensando nisso e tiver com o dedinho para cima, que vocês estão alerta, e que quando vocês estão com o dedinho para baixo, vocês estão entrando nesse estado de relaxamento. E à medida que vocês forem repetindo isso, vão praticando, vocês vão ver que vocês vão entrar no estado cada vez mais profundo. E é interessante que isso acontece mesmo. Você entra cada vez, você vai mais fundo. E faz toda a diferença, porque você consegue se libertar, né, de algumas programações que não são interessantes. Porque como você deu uma sugestão que já plantou ali no subconsciente, quanto mais você repete ela, fazendo essa questão da auto-hipnose, mais você consegue colocar ela lá dentro e mais você consegue se fortalecer. Então vamos lá? Vamos começar? Então vou começar, certo? Eu quero que vocês aí sentadinhos numa posição bem confortável. Não precisa lembrar de dedos, não lembrar de nada agora. Eu quero só que vocês inspirem profundamente. Puxe o ar com força, enche os pulmões de ar, segura e vai soltando o ar devagarzinho. Feche os olhos, permite que seu corpo comece a relaxar. Permita que seu corpo comece a ficar no estado tranquilo. E agora, eu quero que vocês coloquem a atenção de vocês nas pálpebras. Deixe as pálpebras bem relaxadas. Tão relaxada que elas, inclusive, param de funcionar. E aí você vai mantendo esse relaxamento por todo o corpo. Deixe que esse relaxamento vá do topo da cabeça de vocês até a ponta dos pés. Isso, muito bem. Agora eu quero que vocês vão sentindo o seu corpo cada vez mais relaxado. E daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E enquanto vocês estiverem de olhos abertos, eu não quero que vocês foquem em mais nada. Eu quero que vocês fiquem com a visão bem sem foco, bem generalizada. E vocês, quando fecharem os olhos, vão perceber que a sua parte física está cada vez mais relaxada. Então, muito bem. Abra os olhos, feche os olhos e deixe seu corpo relaxar mais profundamente. Isso. Agora eu vou pedir para vocês abrir e fechar os olhos novamente. E quando fechar os olhos, deixe seu corpo relaxar ainda mais. E isso é muito fácil de fazer e você pode fazer isso sem esforço nenhum. Então vamos lá? Abre os olhos, fecha os olhos. Isso, muito bem, vocês estão de parabéns. E eu vou pedir para vocês fazerem isso por a última vez. Abrir e fechar os olhos. Mas dessa vez, quando vocês fecharem os olhos, eu quero que vocês se entreguem realmente a este relaxamento. Que deixe seu corpo totalmente solto, calmo e muito mais relaxado. Então, bora lá. Abre os olhos, fecha os olhos e deixe o corpo relaxar muito mais. Muito bem. Agora que vocês relaxaram, né, seu corpo inteiro, eu quero que vocês prestem atenção na mão, ou direita ou esquerda, tanto faz, e perceba se ela está relaxada, se ela está confortável. Enquanto você percebe esse relaxamento, você vai percebendo que seu corpo está cada vez mais relaxado. E você agora está num ótimo estado de relaxamento físico. E eu quero agora que você também relaxe a sua mente. E nesse momento vai ser muito mais fácil e você vai se sentir ainda melhor. Porque quando sua mente relaxa, você consegue aceitar ou rejeitar uma sugestão. E quando você aceita uma sugestão, você pode mudar toda a sua programação subconsciente. Para alcançar esse estado de relaxamento, daqui a pouco eu vou começar a contar de trás para frente a partir do número 100. Vou contar só alguns números. E à medida que eu for contando, você vai ficar cada vez mais relaxado. E à medida que sua mente vai ficar
tão relaxada que os próprios números eles vão desaparecer da sua mente. Então eu vou falar o número e você vai repetir na sua mente mais relaxada. Tudo bem? Vamos lá. 100, 99, mais relaxada e deixe que eles se vão. 98, bem longe, bem relaxado. 97, e sua mente está cada vez mais relaxada. 96, eles vão para longe, eles desaparecem. Muito bem, eles se foram e você continua seguindo as minhas instruções. Aqui você já está no estado de hipnose e sua mente já pode aceitar as sugestões que você quiser dar. Você pode se sentir ainda melhor e ir no relaxamento físico e mental ainda mais profundo. Você vai seguir as minhas sugestões e essas sugestões vão te levar a um relaxamento ainda mais profundo. Você vai relaxar, você se sente cada vez melhor. E quanto melhor você se sente, mais seu corpo e sua mente relaxa. E agora, para vocês se sentirem cada vez melhor e ter um relaxamento ainda mais incrível, eu vou contar de 5 a 1. E enquanto eu conto, seu corpo e sua mente automaticamente começam a aproveitar. E eles vão cada vez mais fundo. Então, 5, relaxando. 4, 3, relaxando cada vez mais. 2, se sentindo muito confortável, muito relaxado. O relaxamento é maior no seu corpo e na sua mente agora. Cada fibra, cada tecido, cada músculo do seu corpo está cada vez mais relaxado. E você se sente ótimo. E a cada respiração sua, você se sente cada vez melhor. Muito bem. Nós vamos ir para aquela parte da sua mente onde você pode programar esse relaxamento para usar quando você quiser. Vamos para a parte mais profunda da sua mente. E nessa parte mais profunda, que você vai acessar todo esse estado de relaxamento que você está agora. Agora imagine como é que você pode aprofundar. Pense numa escada, no elevador, que você está mergulhando, aquilo que te agradar mais. E eu vou contar de 10 a 1 e à medida que eu for contando, você vai aprofundando cada vez mais. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, indo cada vez mais fundo. 4, se sentindo cada vez melhor. 3, 2, 1. Muito bem. Agora que você está nesse lugar profundo, nós vamos instalar um interruptor mágico. E ele vai ser capaz de te ajudar na mudança de transformação da sua programação mental. Imagine que na base do seu cérebro, na parte de trás do pescoço, tem um cano ligado ao seu cérebro. E por esse cano passam vários cabos, vários fios que vão da base do pescoço, que é onde está o seu interruptor, e que neste momento ele está ligado. E na base do seu pescoço, onde termina esse cano, depois dele vão seguir vários fiozinhos que se dividem e que eles vão para todas as partes do nosso corpo. Eles chegam em todas as partes, exceto nos órgãos não vitais. Em todos os órgãos não vitais. Eles só não vão interferir no nosso coração, no nosso pulmão, nos órgãos que a gente precisa que estejam funcionando para que a gente continue sobrevivendo. Vocês estão lá, estão imaginando esses fiozinhos. Agora, ele está ligado. E aí, a corrente elétrica, que são os impulsos que passam do cérebro para todos esses órgãos, para todos esses comandos, eles estão funcionando. Só que agora você vai ter a oportunidade de desligar esse interruptor e se sentir ainda melhor. De sentir um relaxamento ainda mais incrível. Quando você desligar o interruptor, você pode sentir alguma coisa diferente ou não. Se você não sentir, não tem problema, porque
Esse é um estado comum e o seu corpo está se acostumando, mas a sua mente subconsciente sabe qual é o comando que você está dando. Então, vamos conversar. Levante o dedo indicador, prepare para você desligar o interruptor. Eu vou contar de 3 a 1 e apenas no 1 você vai abaixar o dedo indicador e desligar o seu interruptor. E quando você fizer isso, imediatamente todos os seus músculos vão relaxar. E você entra num estado mais profundo, independente de você sentir alguma coisa ou não. Quando você abaixa o dedo, desliga o interruptor e aí todos os seus músculos vão relaxar cada vez mais. Então se prepare. 3, 2, 1. Desliga o interruptor agora. Abaixa o dedo. Isso, muito bem. Agora, você talvez perceba a sensação dos músculos ainda mais relaxados. Talvez perceba isso, talvez não. Mas daqui a pouco nós vamos ligar o interruptor. E talvez você sinta alguma diferença entre o interruptor ligado e desligado. Mas mesmo que você não perceba, não importa, porque a sua mente subconsciente sabe aceitar as sugestões e sabe realizá-las no modo que você liga ou desliga o interruptor. Então a gente vai ligar o interruptor agora. Talvez você perceba alguma diferença. Não se preocupe se não perceber. E quando ligar o interruptor, você não vai abrir os olhos, vai permanecer de olhos fechados. Então eu vou contar de 1 a 3 e no 3 você vai levantar o dedo, ligar o interruptor mágico, mas mantendo-se de olhos fechados. Então, 1, 2, 3. Isso, muito bem. Agora você notou que está num estado diferenciado. Você talvez tenha percebido alguma diferença, talvez não. Mas não importa. A sua mente sabe reproduzir esse estado. E toda vez que você quiser usar o interruptor, ele funciona muito bem para você. Agora, vamos testar novamente. Eu vou contar de 3 a 1 e novamente você vai desligar o interruptor e vai para aquele estado mais relaxado. Então, levante seu dedo indicador. E eu vou contar de 1 a 3 e você abaixa. 1, 2, 3. Abaixa o dedo, você desligou o interruptor. Isso, muito bem. Ele funciona cada vez melhor. E agora, eu vou contar de 3 a 1 e você vai ligar o seu interruptor novamente. Porque sua mente subconsciente vai entender que ele funciona a qualquer momento, na hora que você quiser. Então, eu vou contar de 1 a 3, você vai levantar o indicador e ligar o interruptor. 1, 2, 3. Isso, muito bem. Ligue o interruptor. Levante o dedo indicador. Perfeito. Você está indo cada vez melhor. Porque cada vez mais a sua mente aprende a fazer o interruptor funcionar de uma forma muito poderosa, muito rápida e muito fácil. Na próxima vez que você desligar o interruptor, a sua mente consciente vai aceitar essa sugestão de que do interruptor, de que ele programa as suas sugestões e funcionará para sempre em toda a vida essa sugestão. Eu vou contar de 3 a 1 e apenas no 1 você desligará o interruptor, abaixando o dedo indicador. E quando você desligar, a sua mente terá certeza que esta programação do interruptor já está instalada aí. Então agora eu vou contar. 3, 2, 1. Desligue o interruptor, abaixe o seu dedo indicador. Isso, muito bem. Esse interruptor já faz parte da sua programação e você o controla da forma que você quiser. E para entender isso e provar isso para si próprio, daqui a pouco você vai ligar o interruptor e você mesmo vai desligá-lo no seu tempo. Então, quando eu falar que você pode ligar o interruptor no seu tempo, eu quero que você ligue o interruptor para você continuar seguindo as instruções e reforçando essa programação do interruptor
na sua programação, no seu interior, na hora que você quiser. Então, nos próximos segundos, você vai poder ligar o interruptor. Então, agora, levantando o dedo indicador e se mantendo de olhos fechados. Quando quiser, ligue o interruptor. Muito bem. Você pode ligar o interruptor, porque agora ele funciona sempre que você quiser da mesma forma. Você pode comandar esse interruptor. E para você fazer isso é muito simples. Mantenha o seu dedo indicador levantado. Daqui a pouco, quando eu falar que você pode desligar, você dentro de alguns segundos, no tempo que você preferir, você abaixa. E aí você vai entrar naquele estado profundo de relaxamento físico e mental. Depois que você desligar o interruptor, simplesmente você continua seguindo as minhas instruções. Então, prepare o dedo indicador, coloque ele para cima e quando quiser você desliga o interruptor. Isso, muito bem. Se você ainda não desligou o interruptor, pode desligá-lo. Você sabe que seu interruptor funciona muito bem na hora que você quiser e quando você quiser. Daqui a pouco eu vou contar de 1 a 5 e dessa vez você vai ligar o interruptor apenas no 5. E quando você chegar no 5, dessa vez você pode abrir os olhos, sabendo que essa programação funciona na hora que você quiser. Esse interruptor foi instalado na sua mente e sempre que você quiser usá-lo, ele funcionará muito bem. Então se prepare, que eu vou contar até 5 e você vai levantar o dedo indicador, ligando o interruptor e abrindo os olhos. 1. Desta vez, talvez o seu corpo comece a sentir mais energia. 2. Voltando agora para o estado alerta. 3. Sentindo as suas mãos, seus pés. 4, chegando aqui no aqui e agora. 5, ligue o interruptor e abre os olhos. Isso, muito bem. Você fez um excelente trabalho. E essa programação foi aí, instalada na sua mente. E sempre que você precisar, você pode usar esse interruptor, que ele vai funcionar imediatamente com muita facilidade. Agora, eu vou contar de 5 a 1 e você vai desligar esse interruptor agora. Nesse estado que você está aí, de olhos abertos. Quando eu chegar no 1, você vai desligar o interruptor, abaixando o dedo indicador e fechar os olhos e voltar imediatamente para aquele estado de relaxamento que você conheceu há pouco. Então, se prepara, mantenha o dedo indicador levantado e 5, 4, 3, 2, 1. Desliga o interruptor, abaixa o dedo. Isso, muito bem. Se você quiser entrar nesse estado, você agora já sabe como fazer. Só basta levantar o dedo indicador com a intenção de entrar e abaixar, imaginando que você pode desligar o interruptor imediatamente. Aí a sua mente vai te colocar nesse ótimo estado de relaxamento físico e mental. Daqui a pouco você mesmo pode sair desse estado, abrindo os olhos. Então bora lá, eu vou contar novamente, porque você já sabe como funciona. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem, ligando o interruptor. Isso, você agora está aqui, no estado alerta. Muito bem. Isso mesmo, o interruptor agora já está instalado. Ele vai funcionar sempre que você abaixar o dedo indicador com a intenção de entrar nesse estado. Independente do que você sentiu, o interruptor já está instalado e ele vai funcionar aí cada vez melhor. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Olá, Dani, olá, André, sejam bem-vindas. Matheus, Alziro, eu não pude falar com vocês porque eu estava fazendo um processo com os meninos e aí eu não podia interromper, mas sejam bem-vindos. A gente está concluindo, eu estava instalando um gatilho de auto-hipnose no pessoal, que é um processo que ajuda bastante para a questão da gente conseguir mudar a sugestão da gente no subconsciente. E instalar o gatilho demora um pouco mais, mas o processo de auto-hipnose é um processo rapidinho que você pode fazer várias vezes ao dia, sempre usando uma sugestão que seja simples, direta e objetiva,
e que vai fazer toda a diferença para vocês. Eu sei que algumas pessoas acabaram caindo, eu acho, porque acaba que foi um processo mais longo, mas essa live vai ficar gravada, então vocês podem fazer de novo. E é interessante que esse gatilho, vocês vão ver que a cada dia que você for fazendo a auto-hipnose, cada vez ela vai ficar mais forte. E é aí que está o segredo, que quanto mais você faz, mais ela fica mais forte. Porque é importante a gente lembrar que a hipnose, como é um processo natural, que a gente já acontece com a gente naturalmente, então, para a gente começar a dominar, a gente só precisa treinar. Então, quanto mais a gente treina, mais efetivo ele vai ficar. Então, a gente vai treinar. Eu sugiro a vocês que, por exemplo, nos próximos dias, quem instalou o gatilho, pelo menos umas 5 vezes repete. Ah, que legal, Rosana. A Rosana colocou aqui que tá tão relaxada agora, que tava com um pouco de dor nas costas e que aliviou bastante. Que bom. E olha que a gente nem deu sugestão. Assista, Dani, você vai adorar. Porque acaba que aumenta o poder da gente, né? A gente começa a se controlar mais. A gente começa a ter mais conhecimento sobre nós. E aí eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente, né? E lá que eu sei que a gente trabalha com um pouco de pressão, então a gente poder aliviar a tensão da nossa mente já é um ganho muito grande, né? Que bom, Rosana, fico muito feliz. Então, nesses próximos dias, eu sugiro que quem instalar o gatilho, pelo menos pratique umas 5 vezes no dia. Vocês vão ver que praticar isso é rapidinho, é 30, 40 segundos, até na hora que vai no banheiro, enquanto tá lá, ó. Faz o gatilho, dando a sugestão de quê? Como é que vocês podem fazer? Vocês podem dar a sugestão de que a cada dia o gatilho de auto-hipnose fica cada vez melhor. Então, a cada dia o meu gatilho de auto-hipnose fica cada vez melhor. Você repete isso 5 vezes e desliga o gatilho. Então, por exemplo, o meu gatilho de auto-hipnose fica cada dia fica melhor. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. E meu dedinho tá aqui, tá, gente? Vamos dizer que aqui é minha perna. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. O meu gatilho de auto-hipnose a cada dia fica melhor. E aí eu desligo o gatilho. E uns 10, 15 segundinhos a gente retorna. Vocês vão perceber que o corpo da gente mesmo começa a dar uma sensação diferente e é a hora de voltar. Cada um sente de um jeito. Então, assim, quando vocês perceberem que tá vindo uma energiazinha, alguma coisa diferente, tem gente que fala que tem formigamento, tem gente... Eu não sei explicar o que eu sinto, mas eu sinto que me dá vontade de emergir de volta e aí é a hora que eu vejo. Normalmente é uns 10, 15 segundinhos e deixa o gatilho cada vez mais forte. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença para vocês, tá? Gente, muito obrigada por estarem comigo aqui essa noite, tá compartilhando isso comigo. Eu espero que o gatilho ajude vocês. Se quiserem dicas ou quiserem ver se estão fazendo a sugestão certa, pode mandar um direct perguntando ou pedindo sugestão de auto-hipnose, né? Que aí eu posso mandar para vocês algumas dicas de frases que podem ajudar no dia a dia, como de ser mais produtivo, de ter mais energia, de acordar na hora que vocês desejam. Aí pode mandar um direct para mim que eu respondo para vocês com todo prazer. E muitíssimo obrigada. Espero que realmente esse gatilho ajude vocês a ficarem mais leves, mais tranquilas, que vocês utilizem isso para usarem todo o potencial que tem aí dentro de cada um de vocês. Assim como eu tenho usado para usar o potencial que está dentro de mim. Tá certo? Um beijão, muito obrigada, gratidão pela presença de vocês, pela companhia. Um beijão e até mais. Tchau!